Realmente eu acredito que seja uma ameaça iminente para a humanidade, porque a droga é um grande componente e responsável pelo recrudescimento da violência, não só no Brasil. A Argentina hoje sofre com o Paco. O Paco hoje é um genocídio social na Argentina. E mais, infelizmente, está chegando no país. Eu vou passar agora para uma cultura do Vale do Jequitinhonha, né, o nosso procurador de justiça lá, aí, o doutor André Ubaldino, para que ele possa, em 30 minutos, fazer a exposição sobre esse tema palpitante em se tratando do crime organizado. Sou ouvido aí? Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar a direção do Instituto pela feliz iniciativa de realizar esse evento, já que tenho a certeza de que esse assunto é dos mais palpitantes, das grandes preocupações do cidadão no Brasil atualmente, é exatamente a questão da segurança pública e que, obviamente, está a merecer uma discussão de qualidade e em profundidade, como aqui ela vem sendo travada. Quero dizer aos senhores que, por ocasião do convite que me foi dirigido, eu prontamente o aceitei, mas logo depois me dei conta do tamanho do desafio. E isso porque me vi diante de uma dificuldade enorme e consistente em tentar traduzir no limite de 30 minutos uma experiência que eu venho amealhando no tratamento desses assuntos já há quase 30 anos, inicialmente como policial, posteriormente como membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, período durante o qual, durante aproximadamente 10 anos, fui promotor de justiça da vara de tóxicos, da qual saí promovido à função de procurador para, desde há cerca de 10 anos, coordenar o Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E, realmente, depois de tantas reflexões havidas ao longo desse tempo, também como membro do Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de Minas Gerais por 8 anos, fica sumamente difícil condensar tudo aquilo que se experimentou, tudo aquilo que foi objeto da reflexão, da minha reflexão durante todo esse período, vem sendo, em especial porque a realidade é sempre cambiante e está sempre nos oferecendo situações novas a exigir novas reflexões. Por isso que, de um modo geral, quando eu sou chamado a falar sobre assuntos dessa espécie, eu deixo para fazê-lo, para refletir sobre o assunto da última hora, porque, de fato, nós estamos sempre cambiando, e a realidade está sempre cambiando, e o que é pior, cambiando de um modo geral para pior. E é preciso destacar para os senhores, embora nós tenhamos que trazer aqui argumentos racionais, que o problema da criminalidade organizada afeta muito de perto toda a sociedade brasileira. Eu até gostaria, sem, obviamente, querer apelar para a emoção dos senhores, mas porque esse fato deve ser por nós também entendido racionalmente, que na madrugada do último domingo, na capital do estado de São Paulo, uma jovem de nome Caroline Lee recebeu 2 disparos de arma de fogo na nuca, apenas porque, do momento em que dela se aproximaram 2 indivíduos com a finalidade de assaltá-la, ela tentou reter proximamente ao seu corpo a bolsa que continha o seu telefone celular e outros guardados, o que levou o delinquente que se encontrava à sua retaguarda a efetuar 2 disparos que a eliminaram. Preso poucos instantes depois, esses jovens e os demais que o acompanhavam na prática ilícita, levados à delegacia de polícia, aquele que disparara em meio a risos, virou-se e disse: "Está vendo o que dá a reagir?" A mãe dessa jovem, acordada certamente de madrugada para tomar conhecimento desse fato, foi lá avistar a sua filha, o cadáver de sua filha, e disse mais ou menos as seguintes palavras, retratadas por um desses sites que nós encontramos na internet, um site de notícias. Abre aspas. "Como uma mãe perde sua única filha por causa de um celular, uma câmera fotográfica e alguns trocados. Não precisavam matar por droga. Quero justiça. Quero ver eles ficarem 40 anos na cadeia." Na segunda-feira, quando foi sepultar o cadáver de sua filha, segundo os órgãos de imprensa que se encontravam próximos dela, ela então relatou que deram o último beijo no cadáver frio de sua filha e lhe prometeu justiça.
Após alguns anos como policial e longos anos como promotor de justiça, eu tenho a lamentar e dizer à dona Maria Lee, que perdeu sua filha, que lamentavelmente ela não fará justiça à sua filha. E não fará justiça porque, por mais perfeito que possa eventualmente ser, e não é o nosso sistema de justiça criminal, a nossa lei se fez de modo tal a não responder à demanda por justiça que nós temos no nosso país. Tanto assim é verdade que, antes que esse episódio acontecesse, o evento concreto que eu pretendia trazer à reflexão dos senhores era o fato de que, até o dia 12 desse mês de outubro, nada menos do que 81 policiais militares tinham morrido no estado de São Paulo. Em sua grande maioria, policiais militares, cujas mortes carregavam traços muito claros de simples execução sumária, evidenciadora de que aquilo que na realidade ali temos não são vinditas pessoais, mas uma autêntica atuação da criminalidade organizada contra o poder público. É a luta da criminalidade contra o Estado organizado. Não se sabe, é claro, quem vai ganhar essa luta, mas nós já temos alguns exemplos em que o Estado e seus agentes e a sua própria população sofreram em demasia, precisamente em virtude que se permitiu livremente o crescimento dessa erva daninha, até que surgisse, em algum momento, a preocupação de contê-lo, a preocupação de reprimi-lo, a preocupação de restringir, enfim, as ações violentas desses grupos. Foi o que aconteceu na Colômbia e é o que certamente acontecerá em breve no México. Afinal de contas, nenhum país pode tolerar uma desorganização e níveis de violência, tais quais os que têm sido experimentados no México no presente instante, em que grupos de criminosos, especialmente aqueles que baseiam as suas operações na fronteira com os Estados Unidos, lançam em território americano as drogas que são ali consumidas a preços bastante elevados e, portanto, produzindo a lucratividade sem paralelo. O Brasil já assistiu, obviamente, a esses eventos, nenhum de nós ignora a existência desses eventos que ocorrem em países estrangeiros, e a verdade é que nós deveríamos ter aprendido com esses exemplos para evitar que eles se sucedessem aqui entre nós. No entanto, como dizia o doutor Nível, pouco antes de mim, de um modo geral, as pessoas que lidam com esse assunto conhecem muito pouco da Convenção, especialmente da Convenção Única de Entorpecentes, de 1961, da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1988, em Viena. Mas, lamentavelmente, além de desconhecerem essas convenções, aqueles que atuam concretamente nos processos criminais, como promotores e juízes, desconhecem esse mesmo fenômeno as próprias autoridades encarregadas de produzir entre nós as nossas leis. De fato, o nosso legislador parece desconhecer a convenção, parece desconhecer a ciência e parece desconhecer a realidade. E é exatamente sobre esses três aspectos muito importantes do problema que eu quero falar, evitando, evidentemente, tratar em profundidade das convenções, até porque já o fez o doutor Nível. Eu gostaria apenas de enfatizar, nas palavras por ele proferidas, que, de fato, desde 1961, pelo menos, que a comunidade internacional, reunida sob a forma de mais de 100 estados politicamente organizados, reconheceram que só há um modo de tratar a problemática da droga, é fazendo-o uniformemente. É buscando mecanismos de ação que evitem o fenômeno bastante conhecido da transferência de cartéis, em que organizações criminosas, em que grupos criminosos, valendo-se da maior facilidade existente no Estado, para ele migram, em busca de uma maior lucratividade, dado que nós estamos falando de uma criminalidade de natureza verdadeiramente empresarial, que toma em consideração para o lançamento das suas operações a relação de custo-benefício que possa não existir nisso naquele local. Não é à toa que Abadia foi preso no Brasil. Não foi à toa que Fernando Beiramar, réu em processo por mim conduzido, não foi à toa que Beiramar, encontrando maiores dificuldades em certos estados da federação, migrou para Minas Gerais, precisamente porque aqui imaginava encontrar um terreno mais confortável e seguro para a realização das suas ações. De fato, num dado instante da história dos nossos estados soberanos, descobriu-se que havia um só modo de enfrentar essa chaga terrível. Era exatamente a uniformização dos ordenamentos jurídicos, proposta pela Convenção, subscrita por vários países em 1961 e promulgada no Brasil em 1964. Desconhecia, pois, e continua a desconhecer o legislador, e daqui a pouco lhes direi por quê, a Convenção, e não só a de Nova York, mas também a de Viena. Mas, além de desconhecer a Convenção, desconhece também o legislador a própria ciência. A razão pela qual o mundo descobriu que a droga deve ser objeto de um tratamento repressivo uniforme
decorre da circunstância de que, em 1954, um cientista e professor americano, James Olds, reconhecido como um dos pais da moderna neurociência, conseguiu descobrir, a partir das pesquisas por ele realizadas no seu pós-doutorado, que a mente humana é dividida, obviamente, em vários distintos setores, mas há dois que nos chamam a atenção pela sua vinculação à problemática da droga. É a existência do cérebro humano de uma zona chamada de zona aversiva e outra zona chamada de zona de recompensa. Zona aversiva e zona de recompensa. As pesquisas levadas a cabo pelo professor James Olds e seu companheiro de pesquisa, essas pesquisas revelaram que o cérebro humano pode ser estimulado a um ponto de sentir o indivíduo prazer, em virtude do estímulo químico, e do mesmo modo, quando suprimido o consumo dessa substância, sofre o organismo humano ou a mente humana uma tal sensação de desprazer que acaba havendo um duplo reforço para o consumo dessas substâncias entorpecentes. O reforço positivo, traduzido pelo prazer experimentado por ocasião do consumo da droga, e o efeito negativo, traduzido pelo desconforto causado pela abstinência, que acaba compelindo o indivíduo a um uso e outro da substância. É exatamente esse uso compulsivo, essa compulsão ao consumo, que acaba gerando práticas criminosas as mais variadas, tendo em vista que na psicodinâmica do delito já se determinou que, de um modo geral, o usuário acaba, mais cedo ou mais tarde, convertendo-se num potencial traficante. E por quê? Porque, evidentemente, quando o indivíduo consome reiteradamente maconha a um ponto tal de ser acometido da chamada síndrome motivacional, deixa de ter ele a aptidão para o trabalho, deixa de ser, portanto, útil para o trabalho e deixa de ter, portanto, os meios próprios para a subsistência, para a manutenção do seu vício. De igual modo, aquele que se dedica, ao contrário ou diferentemente ao consumo de cocaína, haverá de ser tomado por certas variações de humor tão grandes que daqui a pouco se tornará um indivíduo antissocial, fazendo com que seja muito brevemente levado ao desemprego, como, digo eu aos senhores, centenas de vezes verifiquei enquanto promotor de justiça da Vara de Torres. E é óbvio que esses indivíduos, sentindo a compulsão psicológica ou física pelo consumo da droga, vão se lançar à prática de todo ilícito possível, destinado ao provimento de recursos financeiros para sua aquisição. Portanto, se na madrugada do dia 22 ou 21, se na madrugada do dia 21 a jovem Caroline morreu, saibam os senhores que boa parte, ou que há uma grande chance de que ela tenha sido exatamente porque os indivíduos que a mataram, como disse a sua mãe, a mataram por causa de um telefone celular, a mataram por causa de uma câmera fotográfica, a mataram, enfim, porque queriam recursos financeiros para comprar drogas. Seria, então, o caminho adequado à liberação da droga? Obviamente não. E eu não vou nem me alongar nesse assunto, tendo em vista que a própria Organização das Nações Unidas, aqui representada pelo professor Nívio, já disse, mais recentemente, que ela é francamente desfavorável a isso. Isso pela pura e simples razão de que, se o consumo da droga for liberado, evidentemente multiplicar-se-ão os usuários, expandindo, portanto, o consumo e gerando, portanto, um número de consumidores muito maior desse verdadeiro mercado, dessa verdadeira criminosa que é a narcotraficância. Daí porque, obviamente, não é razoável que se libere o consumo. Pois bem, a par disso, dizia eu, o legislador também ignora a realidade. Ignora o legislador, por exemplo, a íntima vinculação entre o uso, o tráfico e a droga, a que eu agora há pouco já fiz referência, embora pudesse discorrer sobre esse assunto por horas, horas e horas, ou quem sabe por dias e dias. Ignora também, por certo, o legislador, que nós temos mais de 16 mil, ou aproximadamente 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, como já lembraram, tanto o presidente da mesa como o meu anterior expositor, e temos aproximadamente 7 mil quilômetros de fronteira marítima. E temos, para a realização dos trabalhos próprios de polícia marítima, aérea e de fronteira, e também para a realização dos trabalhos próprios de Polícia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, aproximadamente 12 mil policiais federais, como há poucos minutos atrás, o doutor Damásio, me noticiava o doutor Getúlio Bezerra, porque eu peguei o telefone para ligar para ele e perguntar quantos são hoje, já que, obviamente, esse número está em permanente flutuação. Ignora, pois, o legislador isso, e ignora também que nós temos aproximadamente 1.700 quilômetros de fronteira com a Bolívia, que, embora não represente hoje, como disse o doutor Nívio, a nossa principal preocupação, continua a ser uma de nossas preocupações, já que o excedente de mercado que não vá para os Estados Unidos acaba sendo desviado para o Brasil. E mais, temos ainda cerca de 3 mil quilômetros com o Peru, temos cerca de 3.500 quilômetros de fronteira com a Bolívia e temos cerca de 1.400 quilômetros de fronteira com o Paraguai. Um território, portanto, bastante, ou uma linha fronteiriça bastante longa,
a ser objeto de um patrulhamento, de uma cuidadosa fiscalização, que evidentemente entre nós não é realizada, até porque os nossos efetivos das nossas polícias, evidentemente, não se encontram instalados puramente na nossa área fronteiriça. Ignora também o nosso legislador alguns aspectos que me parecem dos mais importantes. Um deles é a situação de penúria em que se encontram povos que se encontram ou que são residentes em países situados nas nossas regiões fronteiriças. Ignoram-se, por exemplo, as condições socioeconômicas da Bolívia, do Peru e das populações do Paraguai. Vindo, no mês passado, de uma reunião do ENAFRON, que é a Estratégia Nacional para as Fronteiras do Ministério da Justiça, dizia, e a informação há de ser acreditada com seus acertos ou não, um oficial da Polícia Militar do estado do Mato Grosso, que é o interlocutor no Mato Grosso do ENAFRON, que um policial que trabalha na área fronteiriça da Bolívia com o Brasil recebe um vencimento equivalente a R$35. Não é à toa que fica sumamente facilitado o ingresso dessa droga no nosso estado. Além disso, ignoram-se alguns aspectos importantes. O nosso PIB per capita, sinalizador, portanto, da nossa riqueza, ocupa na lista da Organização das Nações Unidas, ocupava no ano de 2010, o 71º lugar. Tínhamos uma renda per capita anual, àquela época, de $11.289. Dos países de onde provém a maior parte da maconha e da cocaína que ingressam no Brasil, nós tínhamos a renda per capita de $4.584, com a posição 118 no ranking, que era da Bolívia, e o Paraguai, de onde provém boa parte da maconha que aqui entra, com $3.915, ocupando a posição 114. Ora, para a organização de caráter tipicamente empresarial, como são as organizações que se dedicam à exploração do tráfico de drogas e armas, haveria algo mais vantajoso do que introduzir essas drogas no Brasil? Tendo em vista que se encontra nesses países uma mão de obra, ou se encontra nesses países uma mão de obra mal remunerada, uma mão de obra ociosa pela situação de desindustrialização desses países, pelos próprios indicadores sociais que favorecem a exploração dessas atividades, haveria coisa melhor do que mandar essa droga para o Brasil? Respondo aos senhores positivamente que sim, seria melhor mandá-la para os Estados Unidos. Não fossem os elevados custos operacionais para a remessa dessas drogas para os Estados Unidos, não fosse o elevado custo que suporta aquele que, sendo flagrado, acaba sendo objeto do respectivo processo, julgamento e condenação. Havia, pois, inevitavelmente o Brasil, que produzir uma lei que nos desse os mecanismos necessários para deter a criminalidade dessa espécie, precisamente naquilo que dizia o doutor Nívio. Isto é, como já preconizava a Convenção em 1961, que nós arrancássemos dessa gente todo o proveito financeiro disso decorrente. Eu me lembro de que em 1993, quando assumi a promotoria da Vara de Tóxicos, comecei a bater nessa tecla, fazendo coro com o doutor Getúlio Bezerra Santos e outros companheiros da Polícia Federal, que lutavam precisamente para que nós nos colocássemos na vanguarda da alteração das leis brasileiras para isso. No entanto, como loucos éramos tidos, como loucos continuamos a ser tidos, e por essa razão nosso discurso caiu evidentemente no vazio. Continuamos a lutar solitariamente contra isso, sem que nos fosse possível promover, como pretendíamos, a reação do Estado brasileiro para que aqui efetivamente se constituísse o Estado Democrático de Direito a nós prometido. Porque não se venha a dizer que o Estado Democrático de Direito está, porque é constitucionalmente anunciado, perfeitamente concretizado entre nós, quando a organização criminosa, em 10 meses, consegue eliminar 81